O segundo ponto que eu gostaria de lembrar aqui, na terra, aqui em Pindorama, eita nós, é o Jair Bolsonaro em Vitória da Conquista, na Bahia. Aquilo que nós discutimos desde a última quinta-feira tem sido motivo aí de polêmica nas redes, nos jornais, na imprensa em geral, as declarações não atribuídas a ele, mas declarações que ele deu, informal, porque é aí que se revela quem é a pessoa, né? Conversando com Onyx Lorenzoni, que estava ao seu lado, ministro-chefe da Casa Civil, e ele disse: os governadores de Paraíba, não da Paraíba, como ele quis corrigir, né? Quis dizer, porque é sempre assim, ele faz e não reconhece o erro, e aí ele constrói uma teoria conspirativa, e coloca o filho muitas vezes para fazer esse papel, ele usa do filho, é sempre assim. Sistematicamente, ele nunca diz: olha, não devia ter dito isso, foi um erro, desculpe, aonde eu me criei, onde eu vivi a vida adulta, Rio de Janeiro, tem essa expressão que é horrorosa, Paraíbas, no sentido depreciativo dos nordestinos, seria a mesma coisa se ele tivesse crescido em São Paulo. Olha, eu vou dar um episódio que eu me lembro agora. Uma vez, muitos de vocês, os mais velhos, sabem, os mais novos procurem no Google, um grande jogador da seleção brasileira, a maior seleção de todos os tempos foi em 1970, Gerson de Oliveira Nunes, número 8, canhotinha de ouro, um grande jogador. Ele veio jogar no São Paulo em 70 e 71, do qual inclusive foi 2 vezes campeão paulista. Voltou ao Rio de Janeiro, depois vai encerrar a carreira, se não me engano, no Fluminense. Virou comentarista esportivo, muito conhecido lá no Rio. Depois comentou pela Bandeirantes. E uma vez comentando um jogo, ele usou uma expressão, ele falou o seguinte: o jogador cometeu um erro, ele falou assim: ih, que baianada, meu Deus do céu. O que foi de telefonemas para a rede Bandeirantes de televisão foi uma coisa enorme. Salvo engano, quem estava narrando aquele jogo era um grande narrador falecido, o Luciano do Valle. O Luciano do Valle, em certo momento da narração, se dirigiu ao Gerson e falou: Gerson, olha, eu estou recebendo agora a comunicação da produção, que não para de tocar os telefones lá na Bandeirantes, né? Dizendo que você, né, numa jogada, que não sei quem lá fez uma jogada errada, falou baianada. Olha, isso ali fez uma baianada. O Gerson pegou o microfone e pediu desculpas. Falou: olha, desculpe, tal, eu realmente não tivesse dito isso, etc, 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 etc. E claro que ele aprendeu esse termo, porque ele é carioca, né? Mora até na Ilha do Governador. Ele aprendeu isso em São Paulo. Então, quando faz um erro, pede desculpas e entende. Por exemplo, não vai usar a palavra denegrir, que é uma palavra racista, né? Transformar em negro, mas se incorporou no vocabulário, as pessoas muitas vezes falam. Então, vamos aprender, né? Vamos entender um pouco os tempos que vivemos. Enfrentar as formas de racismo é uma tarefa fundamental para a construção da cidadania republicana. Mas o presidente não reconhece, não adianta, ele não reconhece e insiste sempre em manter os erros e atribuir aos outros, dizendo que ele disse o que não disse. Ele disse, isso é inegável, ou que o significado daquilo não foi o que ele quis dizer, o que também não é verdade. Ele está mentindo, ele está mentindo. E no caso criou uma situação constrangedora. Bem, teve repercussões dos governadores do Nordeste, artistas, moradores da região, um monte de coisa entre sexta, sábado, domingo, e o governador da Bahia, Rui Costa, ia inaugurar a reforma do aeroporto Vitória da Conquista, chamado Glauber Rocha, grande cineasta da época dourada do Brasil, na época do cinema novo, e que dá o nome ao aeroporto, porque lá ele nasceu. E o presidente teria sido convidado, foi convidado, não teria, melhor dizer o correto, foi convidado pelo governador da Bahia para inaugurar o aeroporto todo reformado. Porém, quis alterar toda a festa, né? Que tinha tinha lá um X número de convidados, ele ampliou, multiplicou por 3 e queria controlar toda a lista de convidados, cedendo cerca de 1/6 para o governador e 5/6 para os seus convidados dele, Jair Bolsonaro. Quer dizer, ele foi convidado para a festa e queria dar ordem na festa. Seria como se alguém chegasse a uma festa e falasse: vamos mudar toda a festa, troca a música, as bebidas, a comida não tá boa, vou pedir outra, desse tipo, né? E aí o que acabou ocorrendo? O governador se recusou a comparecer, primeiro porque ele tinha sido o organizador da festa, tinha sido colocado de lado, segundo pelas declarações pavorosas feitas na última quinta-feira pelo presidente da República, e não compareceu. E o presidente da Assembleia Legislativa
da Bahia também não compareceu. E lá compareceu o prefeito da cidade, que é opositor do governador, e o prefeito de Salvador, o ACM Neto, lá compareceu. O ACM Neto, me lembrei agora aqui, um dia até era apelidado antigamente de Grampinho. Bem, vamos em frente. O que interessa é que criou-se um ato, que era um ato administrativo, a reinauguração de um aeroporto virou um ato político. E isso significa a velha política, porque a nova política seria transformar esse ato em um ato administrativo, né? Você acha que o presidente, eu até na Rádio Bandeirantes comentei isso, o Brasil faz parte dos BRICS, né? Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul. Vou excluir a África do Sul, vai, para análise agora do exemplo. Vamos ficar só nesses três, que têm maior importância econômica. Evidentemente, né, o presidente da China e a China, né, Rússia, o presidente da Rússia e o primeiro-ministro da Índia. Vamos imaginar que, você acha que eles, na sua agenda, eles reservariam tempo para simplesmente reinaugurar um aeroporto e transformar aquilo num ato político? Eles teriam tempo para tal? Teriam tempo para tal? Evidente que não. Eles estão assoberbados por 1000 coisas, são economias enormes, com 300 mil problemas. Mas o presidente queria ter um palanque, imediatamente após a fala desastrosa da última quinta-feira. E ele só tinha ido uma vez ao Nordeste e 2 vezes aos Estados Unidos. Para ele, os Estados Unidos é mais importante que o Nordeste. Aí ele quis usar a cerimônia do aeroporto como um ato político. Isso é velha política. Isso não tem nada de novo. Isso é fazer o que há de mais arcaico, mais antigo na política brasileira. Você pega a criancinha, beija a criancinha, põe o chapéu, faz tudo isso que ele fez. Começou a perguntar, e aí, vocês estão satisfeitos? Ele pensa que ele é o Silvio Santos? Que isso? Que isso? Ele não entende o papel dele, ele não sabe o que é presidente da República. O decoro de presidente ele não tem. Quando ele terá? Será que ele terá? Né? Da função de presidente da República. Que é e fez aquele ato, foi chamado lá para uns apaniguados, uns 10, 15 mais exaltados, que o prefeito pegou o ônibus e trouxe, está entrando os relatos. Que é mais velha política? Você traz a plateia para aplaudir? É isso. E o governador não foi porque seria vaiado. Claro que, para ser rigoroso, o governador também aproveitou o momento para tirar benefício político disso. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro é pessimamente avaliado no Nordeste, foi muito mal nas eleições de outubro do ano passado, e até agora, 7 meses de governo, a economia está estagnada, com reflexos devastadores, especialmente nas regiões mais pobres, especialmente no Nordeste. E a Bahia é o maior estado do Nordeste, né? Então, esse episódio, ele não fez uma referência ao nome do aeroporto. Uma referência. E a filha, Paloma Rocha, não foi filha de Glauber Rocha, não fez uma referência ao nome do aeroporto. E não fez, eu achei até melhor não ter feito. Porque ele nem sabe quem é o Glauber Rocha. Ia falar bobagens. Então, ele transformou aquilo num circo, né? Pago pelo meu, pelo seu, pelo nosso dinheiro. Porque o deslocamento de um presidente tem um custo alto. Custo de segurança, de transportes, diárias, combustível, tem um custo muito alto para absolutamente nada. Para lá, faz um discurso, tira umas fotos grotescas, né, e volta para Brasília, e a vida continua. Isso é para mostrar, e eu insisto, e não é nada pessoal contra o presidente da República, que ele é um exemplo mais acabado da velha política. Ele gostava tanto, eu sempre falo, que ele colocou 4 membros da sua família na vida política. A primeira mulher, né, e os 3 filhos, além dele. Por isso que eu disse que o Bolsonaro, tal qual a seleção brasileira, ele é penta. Né? Ele é penta. Poxa vida, ele é a nova política? Isso é nova política? Aquele espetáculo patético que nós vimos hoje em Vitória da Conquista? Né? Então é só para mostrar como que nós temos a permanência do velho. E nós vivemos, e isso é importante, acho eu, analiticamente, saindo do fato e ampliando o foco, né? A árvore não pode ocultar a floresta, como sempre dizemos, né? É para tentar entender que esse momento que nós estamos passando é um momento de transição entre uma república que morreu em outubro, foi sepultada nas urnas no dia 7 e no dia 28 de outubro do ano passado, e uma nova república que vai ser construída, que eu não sei quando, como,
E de que forma, né? Em quanto tempo isso vai ocorrer? Então, essa transição, nós estamos vivendo esse período de transição, que é um período de instabilidade política. Quanto mais longa a transição, pior os reflexos na economia, porque a recuperação econômica vai ser mais lenta, de forma sólida, não um simples voo de galinha, né? Um crescimento de 1,5%, depois cai para meio e assim por diante, né? Ou seja, a questão toda é que esse período de transição que nós estamos vivendo agora, o Bolsonaro é produto disso. Então você tem uma estrutura partidária deficiente, tudo isso que nós conversamos diariamente e que vocês acompanham, tal, é o que nós estamos passando. E isso explica que esses fatos patéticos como o de hoje se transformam em algo que tem de ser discutido dentro da análise política. Tem de se falar nisso. Em outros tempos, nós não estaríamos perdendo tempo com isso. Mas desde quinta-feira virou uma metralhadora giratória e verbal o presidente da República, dizendo coisas absurdas. E aí vale um último comentário sobre esse ponto. Acreditava-se, vocês devem se recordar, no final do ano passado, início desse, que ele seria controlado, é uma espécie de macaco na loja de cristais, ele seria controlado na parte da economia pelo Paulo Guedes. E aí vale um parênteses, onde está Paulo Guedes? Está sumido, hein? Cadê Paulo Guedes? Ninguém sabe, ninguém viu. Estaria controlado no Palácio do Planalto pelo general Augusto Heleno, e aí outro parênteses, que é pior muitas vezes do que o Bolsonaro, basta ver o murro na mesa 2 semanas atrás que ele deu, um ataque histérico, né? E no campo da justiça por Sérgio Moro, aí outro parênteses, Sérgio Moro, e aí? E o Fabrício Queiroz, hein? E a ligação com as milícias, e Rio das Pedras, fecha aspas, né, fecha parênteses. Então ele estaria controlado de um lado por esse triângulo, Moro, militares e Guedes. Isso não tem ocorrido. Ao contrário, ele submeteu os outros à sua vontade. Hoje Moro é um mero acessório do presidente, que pode se livrar dele a qualquer momento. E humilhando sistematicamente. Vide que tinha prometido, e falou publicamente isso, tinha prometido uma vaga no STF, do Celso de Mello, que vai abrir quando dá expulsória aos 75 anos, mas já disse que não, porque tem de ser um ministro terrivelmente evangélico, expressão do presidente da República, que viola a Constituição, não custa sempre lembrar, não está escrito na Constituição. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tem de ser brasileiro nato, tem mais que 35 anos, menos que 65, reputação ilibada e notável saber jurídico. Não está escrito que precisa ser terrivelmente evangélico, católico, luterano, umbandista, budista, muçulmano, nada disso, né? Mas o presidente já rifou o Moro, o Guedes, basta ver a confusão sobre o fundo de garantia. A confusão há uma semana sobre o fundo de garantia que eles estão fazendo. Um rolo. Que planeja? Ele não era um gênio? O gênio da raça? Cadê o gênio? Eu sempre falo, há quanto tempo, hein? Cadê o livro? Cadê o ensaio? Cadê a participação no debate econômico? Não tem nada. O gênio não consegue sequer saber qual é o valor para ser liberado do fundo de garantia. Fez um barulhão, agora diz que vai liberar até R$500. Pô, no governo Temer teve uma liberação que em média foi de R$1.700. E aí fica essa confusão. Então o Guedes o controla? Também não. E o Augusto Heleno, idem. Ao contrário, eu estava vendo uma imagem, ontem fiquei observando, o Bolsonaro falando, e havia no canto, ele estava do lado direito do Bolsonaro, o Augusto Heleno olhando com ar como se o Bolsonaro fosse uma espécie de Winston Churchill. Olhando assim, eu falei, mas que olhar estranho, fiquei observando, não porque ouvir o Bolsonaro não é algo que se a gente não ouvir, a gente não está perdendo nada, né? Eu fiquei só observando as imagens tal, e olhando a figura do general Heleno. Então a grande questão é que nós temos um presidente que está totalmente perdido, né? E eu não sei se o país aguenta. A minha pergunta é essa, se o país vai aguentar. Se nós tivermos um segundo semestre de estagnação econômica, e é provável que estaremos muito próximo a zero, em termos de crescimento do PIB, muito próximo a zero, 0,8, 0,5, 0,4, né? E olha, se tiver algum problema no Oriente Médio, com a questão Irã, agora vocês estão acompanhando com a Inglaterra, o problema do navio e tal, aí que tiver alguma tensão com reflexos internacionais, aí que a situação vai ficar
mais difícil aqui. Então a grande questão é que o presidente continua fazendo das suas, né, no momento que o país precisa de uma voz serena, capaz, republicana, competente, que some, que construa pontes, mas ele não consegue, ele vive do enfrentamento, né, que alimenta o seu radicalismo extremista. E insisto sempre, para concluir esse ponto, insisto sempre, ele não é liberal, não é conservador, estou pensando nas categorias clássicas da Europa, ele é reacionário, é outra coisa, né? Ele é, portanto, ele está em outro campo ideológico, ele está na extrema direita, ele está na extrema direita.